Bom dia a todos. Hoje é dia de prestação de serviço. Eu sou a Alessandra, da Challenge Intercâmbio, e estarei com a Thalita Almeida, corretora de imóveis de Moncton, falando sobre a cidade, sobre a região, como é a questão de aluguel de apartamentos e casas em Moncton. Fique conosco. Vou esperar aqui a Thalita entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. E vocês aproveitem e tirem essas dúvidas, curiosidades, quem quer imigrar para as províncias do Atlântico, New Brunswick é uma dessas províncias. Aproveitem e coloquem aqui, eu recebi mensagens, perguntas, mas quem estiver conosco agora, aproveita e já vai deixando as suas perguntas. Assim como a live também ela fica gravada no Instagram da Challenge e vocês podem compartilhar com os amigos depois, assistir novamente, dúvidas que vocês tenham. A Thalita já entrou aqui e vamos começar. A gente fez... Olha que maravilha, Thalita. Bom dia, oficialmente. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou convidando aqui o pessoal para assistir conosco. Interessante que para mim é 8h30 da manhã, para você é 9h30, né? Isso. E no Brasil já são 10h30. Bom dia, todo mundo. As diferenças de fuso horário. Eu estou em Ottawa, né, na província de Ontário, e a Thalita está em Moncton, que é uma das cidades de New Brunswick, que é uma província do Atlântico. Correto. Então, assim, para algumas pessoas já me conhecem, eu sou a Alessandra, consultora educacional da Challenge Intercâmbio, e que a gente faz todo um planejamento educacional exatamente para quem quer vir migrar através dos estudos. Mas hoje é dia exatamente de prestação de serviço. A região a província de New Brunswick faz parte já de um programa piloto de imigração, mas recentemente recebeu um outro programa específico da província, que é o Express Entry Stream, e tem muita gente interessada na cidade, na província. Então, a Thalita está aqui hoje. Agradeço você ter aceitado o convite, Thalita, para falar para a gente. A Thalita já mora na região desde 2016, então ela conhece bastante. E há mais de 3 anos, a Thalita é corretora independente da região, ajudando as pessoas a encontrar suas casas, apartamentos para morarem. Então, Thalita, começa contando para a gente como é Moncton, né? O que é que você pode contar para a gente da cidade, em termos de localização, ou em termos de natureza, em termos de custo de vida, que é uma coisa que desperta muito interesse nas pessoas. Claro, sem problema. Bom, eu me mudei para Moncton em 2016, né? Então tem 4 anos que eu estou por aqui. E eu comecei a trabalhar com essa questão de imóveis no ano seguinte, em 2017. Eu já trabalhei com algumas. O trabalho que eu faço é com todas as imobiliárias, eu sou uma corretora independente. Na província de New Brunswick, você não precisa ter licença para trabalhar com aluguel, né? Ao contrário, por exemplo, de Ontário, onde você está, mas sim é preciso ter licença para poder vender imóveis. Eu já fui funcionária de imobiliárias da região, mas atualmente eu trabalho de forma independente e com todas elas. E já ajudamos várias pessoas a virem para o Canadá, graças a Deus. A gente trabalha com busca de aluguel, busca de apartamento definitivo. Muitas vezes eu também consigo, às vezes, uma estadia temporária para a pessoa. Principalmente agora nessa época de Covid, né? Que você obrigatoriamente tem que fazer a quarentena num certo local. Enfim. Bom, um pouquinho de Moncton. Moncton, gente, é uma cidade bem menor do que Ottawa, com certeza, que é capital, que é Toronto. É uma cidade mais pacata, porém é uma cidade com uma estrutura muito bacana, especialmente para casais e família.
famílias, né? Nós temos aí um shopping, temos 2 cinemas, enfim, lojas grandes que você encontra na maioria dos lugares, MAC de maquiagem, as meninas vão saber o que eu estou falando, enfim. E é uma cidade que atualmente ela é uma cidade em destaque no Atlântico. Por quê? Número um, pela localização geográfica, porque Moncton está no centro das principais províncias, ou seja, 2 horas e meia você está em Halifax, né? 2 horas você está em Charlottetown, que é PEI, e 2 horas você está em Fredericton, na província de New Brunswick, que é a capital de fato, e 1 hora e meia você está em Saint John. Então a gente está no centro das principais cidades, seja para onde você for, você vai dirigir no máximo 2 horas, 2 horas e meia. E isso é muito conveniente, né? Caso você precise, às vezes, pegar um voo internacional, às vezes você encontra um preço melhor em Halifax, dá para ir rapidinho. Enfim, é uma cidade bem interessante e que está se desenvolvendo bastante nos últimos anos. Quando eu cheguei, posso contar um fato interessante, Ale? Com certeza, Thalita. Olha, quando eu cheguei, é, haviam apenas 4 estudantes brasileiros na NBCC, no ano de 2016. No ano seguinte já eram 30, no outro ano já eram 100, e esse ano eu já perdi as contas. Mudou bastante a procura dos brasileiros pela região, com certeza. Sim, E esse aumentou ano, muito. mais ainda, para 2021, a gente vai ter com certeza uma demanda muito maior. E que bom que a gente tem você na região para ajudar na adaptação dos brasileiros. Podem contar comigo. O que você mais gosta da cidade, Moncton? O que você menos Eu gosto. gosta? Boa pergunta. Essa é o que eu menos gosto, nunca tinham me perguntado. Bom, o que eu mais gosto, o número um é a localização geográfica e a própria estrutura da cidade, porque não é uma cidade, é uma cidade com, né, uma estrutura bacana, porém não é tão grande, então a gente não tem assim engarrafamento, né? Que eu acredito que você deva ir ter um pouquinho em Ottawa. E nós, em 20 minutos, conseguimos chegar em qualquer parte da cidade. E, na verdade, Ale, eu não sei se você sabe, o pessoal fala Moncton, mas, na verdade, nós estamos nos referindo à Grande Moncton, eu estou pensando em inglês aqui a palavra, mas que abarca Dieppe e Riverview também, que são outras 2 cidades da região. Eu gosto de dizer que Riverview é como se fosse assim o Niterói, né? Como a gente não tem Rio de Janeiro e Niterói, você cruzou a ponte, você está em Riverview. E Dieppe é coladinha em Moncton mesmo, né? Não precisa cruzar a ponte nada. Você está na mesma rua, de repente você se torna Dieppe, assim. Curiosidade sobre essas 2 cidades. Riverview é completamente inglesa, Dieppe é completamente francesa e Moncton é um caldeirão. Então eu gosto dessa multicultura e o que eu menos gosto, eu sinto falta um pouco da parte cultural que a gente tem nas cidades maiores, né? Assim, talvez de repente um show, alguma coisa assim, ter a possibilidade de ir para um espetáculo. A vida noturna para quem é solteiro pode ser um pouco mais limitada, né? Então, esses aí são aspectos a se considerar também. Mas e a parte da natureza? Que eu sei que as regiões do Atlântico são muito bonitas. Eu já morei aí em Halifax, então eu tive chance de fazer um turismo pela Sim. região. Eu acho que isso é no Canadá todo, né? Assim, Moncton tem muitos parques. Olha, de cabeça eu posso citar assim, sem pestanejar, 3 parques, que é o Centennial, o Mapleton e o Irishtown. Então dá para você, são parques com uma estrutura bacana, dá para você fazer uma caminhada, fazer esportes. Mas o Canadá inteiro eles têm essa ligação muito forte com a natureza, né? Eu trago isso porque, assim, tem gente que não faz questão da noite, como você comentou, né? Pode ter uma questão limitada, mas, pelo contrário, uma qualidade de vida para os filhos, para quem é esportista, ter essa região, né? Essa área tão bacana de parques para curtir a natureza e tudo mais. Claro, Então, é um concordo. diferencial.
É um diferencial do Canadá, essa opção. Agora, a gente indo para a parte de custo de vida, né? E custo de imóveis. Como é que está na região a questão de 1 e 2 quartos? Isso, com certeza, eu tive essa pergunta, então é hora de Claro, responder. sim, com todo prazer. Bom, atualmente, né, eu estou falando aqui já de 2021, tá? Eu não estou nem considerando 2020, já está acabando. Então, para 2021, os preços que a gente pode esperar para apartamentos de um quarto. Ô, gente, eu vou falar uma média, vocês vão encontrar mais, vocês vão encontrar menos, mas em torno de US$ 850 para apartamento de um quarto. Para apartamento de dois quartos, nós estamos falando aí de 1.100, talvez um pouquinho acima. Esses são, e claro que dependendo da localização do imóvel, você pode pagar mais, e também da estrutura, né? Eu estou me referindo a imóveis cerca, por exemplo, do college, para quem quer vir estudar. Por exemplo, em ruas próximas ao college, um apartamento de dois quartos, recentemente eu vi, 1.095. E um apartamento também, numa localização bem próxima, 850. Por isso que eu estou dando esses preços como valores. Agora, Dieppe é uma cidade em que o aluguel tende a ser um pouco mais alto. Então, você vai encontrar talvez dois quartos por 1.300 e um quarto por 1.100, tá? Você diria que Isso essa para diferença apartamento, olha, de preços apartamentos. Não é. é por conta do college, é por conta de estar na região de downtown, é ter facilidades em torno? É, esses valores que eu falei da região do college, eles também se aplicam a downtown, tá? De app é porque realmente os valores lá são um pouco mais altos, né? Mas tem muita gente que opta por morar lá, por quê? Os valores são mais altos, mas em geral os imóveis são um pouco melhores e tem também a questão do trabalho. Então muita gente acaba preferindo morar em Dieppe. Mas sim, depende da região de onde você está, obviamente, e da estrutura do imóvel que você aluga, como é óbvio. Tá. Você diria que é mais interessante alugar o imóvel já com as utilities inclusa, ou isso não? Ou como é aí em Moncton de uma forma geral? Olha, muitos imóveis oferecem a opção de você já ter o aquecimento incluso, tá? Agora, se você não tiver essa possibilidade, caso o imóvel não ofereça, uma sugestão que eu faço é você solicitar à empresa de energia, que no caso em New Brunswick é a NB Power, você solicitar uma conta equalizada, Equalized Bill. O que que significa isso? Que todos os meses, Ale, você vai pagar o mesmo valor. Então, você não vai ter susto, né, de falar assim, meu Deus, agora no inverno, que está fazendo mais frio, eu deixei o aquecedor ligado sempre, porque a gente é brasileiro, a gente sente mais frio, né? Eu deixei o aquecedor ligado e, de repente, eu recebi uma conta de US$ 300, US$ 400. Então, um pouquinho de cuidado, sempre procurar pedir essa conta equalizada para não ter susto ao redor, né, ao longo do ano, aliás. Tá. E quando a pessoa está procurando apartamento, quais são as coisas mais importantes que você ajuda, né, no caso, a quem está procurando perceber e entender o que é importante de observar? Porque às vezes, com certeza, você tem clientes que você vai lá no apartamento, mostra o apartamento e a pessoa fecha sem nem ter chegado ainda na região. Sim, isso tem acontecido bastante, assim, agora por conta do Covid, muitas vezes o tour que eu tenho que fazer é até virtual com a imobiliária, né? Eu já conheço, como eu já trabalho com isso há 3 anos e já trabalhei dentro de algumas imobiliárias como funcionária, então eu conheço boa parte dos imóveis já, então eu já tenho a noção de que esse local é bacana, esse local não é. E eu não digo nem muitas vezes pela localização, mas pela estrutura, porque às vezes tem prédios que não têm uma manutenção bacana. Mas o que eu considero importante? Bom, a gente como brasileiro, a gente tem algumas expectativas que a gente tem que
se ajustar ao vir para o Canadá. Uma delas, 2 banheiros dentro de casa. Eu sei que em Ontário isso é muito comum. Você, qualquer apartamento que você aluga aí, você tem 2 banheiros. Em New Brunswick não é. Então, muitas vezes você vai ter 2 ou até 3 quartos e somente um banheiro. Então, isso para uma família é algo que tem que ser trabalhado, né? Você vai ter 2 banheiros numa casa, mas num apartamento não, tá? Então, isso é algo que a pessoa tem que já me comunicar, né? E saber se isso é algo extremamente importante, que ela não abre mão de jeito nenhum, até para eu poder ajustar os meus parâmetros. O que que eu recomendo? O storage, né? Que é o nosso quartinho de despejo, de bagunça, sempre dentro do apartamento, tá? Porque do lado de fora existem locais, inclusive onde eu moro, eu continuo alugando, o quartinho é do lado de fora. Mas é muito mais conveniente se você tiver essa comodidade de estar com ele aí dentro do seu apartamento e Pensando muito no mais. inverno, principalmente, né, Thalita? Sim, sim, mas né, é muito melhor você estar com tudo ali dentro da sua casa. Às vezes você quer pegar alguma coisa de pijama e você tem que sair no corredor, enfim. Ale, eu não trabalho com basement, e não Ok. recomendo, tá? Vou te explicar por quê. 2 invernos atrás, a gente teve assim um alagamento em várias partes da cidade e quem morava em basement se viu prejudicado, porque houve alagamentos. Isso não foi nem um problema específico de um local, mas foi de vários lugares, né? Então, assim, o basement a pessoa teve alagamento, às vezes no prédio, dentro do próprio apartamento, em virtude de ter neve, chuva, e aí, enfim, às vezes a estrutura do local não era bacana. Eu não recomendo basement, tá? Então, isso Eu é tive até uma questão. pergunta, exatamente perguntando se aí é comum de ter alagamento, se qual é a frequência. Por exemplo, você falou do ano passado, isso foi uma vez que aconteceu Dois e anos atrás. 2 anos 2 anos atrás. atrás. Tá. Isso. Em Fredericton, chove mais e é mais comum ter alagamento na cidade em si. Essa foi uma situação pontual, mas obviamente eu não quero ver os meus clientes desapontados, decepcionados, chateados. Então eu já, por conta desse episódio, eu decidi não mais trabalhar com basement. E também vi uma outra situação que é sewer backup, significa o retorno do esgoto, sabe? Então, de repente, você acordar e ver a sua casa alagada de outras coisas que não água, não é agradável. Mas enfim, então olha, número de quartos tem que ser uma coisa né? O que você espera? 2, 3 quartos? Qual o seu objetivo ao vir para a cidade? É estudar? Porque se for, eu sempre recomendo morar perto do local onde você vai estudar. Se for trabalhar, isso já não faz tanta diferença, né? Quem tem filhos tem que necessariamente morar na região da escola dos filhos, tá? Porque a escola é determinada de acordo com a região onde você mora. Então, faça a sua pesquisa, veja qual é a escola que você gostaria que o seu filho estudasse, e a partir daí a gente vai buscar o imóvel naquela área. E tem filhos pequenos, qual a idade, tem cachorro ou qualquer outro tipo de animal, porque nem todos os locais, né, Ale, aceitam crianças ou animais. Então, isso é algo que a gente também tem que ver desde o início, tem que saber desde o início. A questão de pet Viu a friendly, pergunta? sim, com Respondi? certeza, sim, com certeza. A questão de pet friendly tem um limite, um tamanho de animais, a quantidade? Existem essas regras aí? Olha, alguns locais estabelecem um limite, sim, um limite de até 2 animais, sendo um deles cachorro. Então, você pode ter um cachorro e um gato, ou 2 gatos, enfim, conheço gente que tem até papagaio, mas no máximo 2. E eles dão preferência a animais de médio porte, tá? Em vez de animais. Então, se você tiver, por exemplo, um cachorro grande, pode ser que nem todos os locais irão te aceitar. Isso é algo que também que eu já gosto de falar de cara, tá? E aí, para quem tem mais de 2 animais,
a sugestão seria realmente procurar uma casa mesmo. Perfeito. Eu me lembrei de uma questão quando você estava comentando da parte de alinhar as expectativas, que é muito importante, da gente falar sobre máquina de lavar, que fica fora. Excelente, excelente tópico, Ale. Olha só, no Brasil a gente está acostumado com a máquina de lavar dentro de casa, né? E a gente lava roupa assim com bastante frequência. Aqui no Canadá, nem sempre a máquina vai ser dentro do seu apartamento. Existem imóveis com máquina de lavar e de secar? Sim. Dentro do imóvel? Sim. Mas isso vai subir um pouco o aluguel, tá? A maioria dos locais, a lavanderia, o quarto de lavanderia, né? A área de lavanderia é compartilhada. Então, pode ser que ela seja no basement do prédio, tá? Para todas as unidades. E aí, se você mora no último andar, você vai ter que descer, lavar sua roupa, subir, enfim. Ou ela pode ser no mesmo andar. Pode ser uma lavadora e uma secadora por andar. E aí, você vai dividir com menos gente. Outra coisa que é o seguinte, a lavar roupa aqui, para lavar roupa aqui, se for compartilhada, você paga. E a maioria dos lugares é por cartão, é um cartão que você reabastece, ou também tem moedas, mas é paga. Em Moncton, atualmente, está em torno de $3 por cada utilização. Então, você vai lavar e secar uma máquina de roupa, você vai gastar $6. $3 para lavar, $3 para secar. Ok? Então, mais ainda, importante é organizar e se planejar para fazer essa lavagem. Não dá para fazer isso o tempo todo. Não, não. E também colocar esse custo, né? Porque, não Sim. sei, às vezes uma pessoa com filhos pequenos e que às vezes precisa lavar mais roupa, vai precisar de uma casa, que vai precisar talvez de mais privacidade, de lavar mais coisas, ou vai precisar realmente ter essa lavadora e secadora dentro do imóvel. E a parte de elevador também tem como é a cidade em termos de tamanho de prédios? Porque a depender Ela da está rindo porque quantidade, ela já sabe a minha resposta. a depender também, a depender do tamanho do prédio, tem ou não elevador, né? É só detalhes que são importantes na hora de estar conversando com você, que as pessoas precisam lembrar de comentar isso, justamente Claro. para que seja o perfil melhor definido. Claro, é o seguinte, Moncton, por ser uma cidade menor, a gente não tem edifícios tão altos quanto, por exemplo, em Halifax ou em Ottawa. Os prédios, em geral, são no máximo 4 andares. E nem todos eles têm elevador, porque existe uma regulamentação da província que até 3 andares e meio não precisa de elevador. O que que significa? Você vai entrar, você vai ter aquele lancezinho de escada, que é o meio andar, e aí você vai ter 1, 2, 3. Eu atualmente moro no terceiro andar, 3,5, né? Digamos assim, eu moro lá em cima. Então, e eu não tenho elevador. Aí cheguei com compra, vamos lá na raça subir para o último andar. Mas eu prefiro assim, porque eu não gosto de gente morando em cima de mim e fazendo barulho. Isso é toque meu. Então eu tô tranquila, já me acostumei, já tô de boa com isso. Agora, às vezes, se alguma pessoa tiver, se a pessoa tiver algum tipo de problema de mobilidade, ou, por exemplo, se algum dos pais, né, tem problema de mobilidade e a pessoa às vezes vai receber a visita em algum momento, eu sugeriria pegar um prédio com elevador. Tá, perfeito. Quanto tempo antes você considera importante a pessoa estabelecer esse contato com você para começar a definir sobre alugar e tudo mais? Quanto tempo antes da chegada aqui no Canadá? E conta pra gente também como é Quatro que a seis funciona o seu meses. serviço. Claro, 4 a 6 meses. 4 a 6 meses de antecedência porque não é muito difícil você chegar e já encontrar um imóvel de cara, tá? Até por causa da demanda, né? E inclusive essa alta demanda de aluguel em virtude desse boom da imigração em Moncton, ela gerou um aumento no preço das casas. Para quem for de quando eu cheguei, por exemplo, e que as casas eram em torno de 139 mil, hoje em dia já passaram para 179 mil.
Continua sendo um dos locais mais baratos do Atlântico para se comprar imóvel. Em Halifax, uma casa está em torno de 300 mil, né? 275, 300 mil, para mais, 350 inclusive. Então, em Moncton, o preço ainda continua reduzido, porém, eu notei esse aumento. Tá? Agora, quem quiser me contactar, eu recomendo no mínimo 3 meses de antecedência para a gente poder conseguir algo bacana, porque de um mês para o outro não posso garantir nada. Principalmente porque tem a questão da alta demanda dos próprios estudantes, que não são só brasileiros, né? Sim, Vários verdade. estudantes indo para o NBCC, e aí faz com que, naquele período prévio para a chegada do início do intake, que normalmente, por exemplo, setembro, se você contacta para agosto, com certeza a possibilidade de achar é mínima. Ou Sim, vai sim, achar uma opção que não bata exatamente com suas expectativas. com certeza, com O certeza. o college, a depender de quando o college inicia os cursos, isso interfere diretamente, tô certa, Thalita? Diretamente na Sim, procura sim. porque é uma Agora, cidade muito interessante claro, para estudo, o college ainda continua sendo o mais barato, né, do Atlântico, o valor da NBCC, né, continua bem baixo em comparação, por exemplo, com o college de Nova Scotia. Então, ainda vale muito a pena vir para essa região, sim, como eu falei, uma região em crescimento, em desenvolvimento, que está atraindo cada vez mais atenção, e agora, principalmente por causa desse programa de imigração novo, né? E agora, sabe uma dúvida que me surgiu aqui, Ale? Eu quero te fazer essa pergunta. Aí em Ontário, ou pelo menos no seu apartamento, é obrigatório você ter o seu seguro residencial? Você fazer o seguro residencial? sim, Me tira essa sim. dúvida. É, É? Bom, deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui. O que é o seguro residencial? Quando você aluga, algumas imobiliárias já te oferecem, é como se fosse um seguro de carro, né? Algumas imobiliárias te oferecem o seguro, mas é um seguro básico que cobre apenas alagamento, incêndio, enfim. É, não cobre, por exemplo, situações de furto, se alguém entrar e furtar alguma coisa, ele não cobre esse tipo de coisa. Para isso é que você precisa complementar esse seguro com o seguro residencial, tá? Alguns locais colocam esse seguro residencial por parte do inquilino como obrigatório, tá? E outros locais não. Mas eu sempre recomendo fazer, porque o seguro morreu de velho, né? Então é bom você ter essa paz de ter e espírito. não usar, né? Aquela história de ter e não precisar usar, mas pelo menos você está Graças a garantido. Deus. Pois é. É porque a gente já ficou sabendo de casos de arrombamentos, enfim, não é uma cidade violenta, tá? De assaltos ou nada disso. Mas pode ter aquele eventual, tipo assim, abrir o carro, arrombar o carro. E aí, o que que eu recomendo? Que você procure, na empresa com que você tem o seguro do carro, você procure ver se eles oferecem a opção residencial também. Porque se você fizer um pacote, muitas vezes você acaba economizando, sabia? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente procurou e para fechar o contrato a gente precisava apresentar esse seguro residencial. Isso, isso. Gente, alguma pergunta? A gente está aqui falando, mas se alguém quiser perguntar, eu estou vendo pessoas aqui que me seguem, né, que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer para a gente também. E a gente vai ter o maior prazer de esclarecer essas dúvidas para vocês, viu? Já podem escrever aqui no chat que a gente já vai falando. Uma outra Claro. curiosidade que eu me lembrei, Thalita, é a seguinte: a questão do smoke free. Ixi. Hoje, onde eu moro, por exemplo, é uma situação dessa. Como é aí em Moncton? Bom, foi bacana você falar isso, principalmente tendo em vista a legalização da maconha no Canadá, né? Então, por exemplo, embora seja legalizada, a imobiliária, embora seja o seu imóvel, o seu apartamento,
a imobiliária pode determinar que dentro daquele apartamento você não pode fumar. E mesmo com você pagando por aquele apartamento, o prédio ainda é da imobiliária e eles têm o direito de determinar as regras. Então, se o prédio for smoke free, né, você não pode fumar dentro do apartamento e nem dentro das áreas comuns do prédio. Você tem que sair do prédio e fumar na área externa, tá? É, isso tem que ser observado sob pena de você ser convidado a se retirar, né? E o smoke free se aplica a cigarro e a maconha também, viu? E isso, gente, é bem sério. Tem que ser realmente seguido. Você está no seu ambiente interno, você alugou por ele, mas você precisa seguir as regras comuns, né? Então, é algo que é importante, inclusive, você mencionar. Se você fuma, mencionar para a Thalita que tipo de imóvel você quer que não seja assim. Exatamente. Aqui eu tive o Giovanni, que inclusive foi ele que mandou. Ah, obrigada, Giovanni. Ele que mandou perguntando sobre alagamento e o tempo para começar a procurar. Então, você já viu que a gente já respondeu as suas perguntas. Que É, legal, que legal. ele fez uma outra É, agora que é verdade que os alunos têm direito ao Medcar e para isso é preciso de um endereço local? sim, quando você é estudante, né, você tem direito ao Medicare, né, que seria a cobertura de saúde da província. E de fato você precisa de um endereço local, porque eles têm que primeiro tem que comprovar que você está em New Brunswick, porque imagina, embora hoje em dia a gente esteja com essa situação de aulas online, e uma pessoa poderia perfeitamente estar morando em outras províncias e frequentando a NBCC. Para você receber o Medicare, eles vão te pedir comprovante de endereço, sim, tá? Perfeito. Tem tipos diferentes de contrato, Thalita? Tem, foi legal essa pergunta, viu? O seguinte, a gente tem o contrato que é o contrato padrão, anual, e a gente tem o contrato mês a mês. Eu vou explicar a diferença dos dois. Bom, regra geral, no primeiro ano, as imobiliárias fazem o período de um ano. E aí, Ale, olha, muita atenção a isso. De acordo com as leis da província de New Brunswick, se o seu contrato for de um ano, você tem que dar um aviso prévio de saída de 90 dias, tá? Então, se você não quiser continuar com aquele contrato, você tem que avisar pelo menos com 90 dias de antecedência, sob pena deles não te devolverem o seu depósito de segurança, porque você quebrou as regras do contrato. Agora, quando você permanece no local, bom, aí a gente tem duas alternativas. Algumas imobiliárias já mudam o contrato automaticamente para mês a mês e outras imobiliárias também requerem um aviso prévio para virar mês a mês, tá? Porque às vezes você vem e fala assim, ah, ok, eu vou alugar 1 ou 2 anos e depois eu vou comprar alguma coisa. Então, tenha em mente que você querendo mudar o seu tipo de contrato, se ele for anual, verifique com a imobiliária 3 meses de aviso prévio para poder mudar para o mês a mês. E aí, no contrato mês a mês, você precisa dar apenas 30 dias de aviso prévio. Ou seja, avisou, estou saindo, chegamos agora, por exemplo, final de dezembro, eu vou avisar a imobiliária, tá? Antes do início do mês, vou falar assim, ó, está aqui o meu aviso prévio que eu vou desocupar o imóvel no final de janeiro, tá? Então, a partir de fevereiro, ele vai estar disponível para você, para quem quer que você, né, decida. E aí, nesse período do aviso prévio, a imobiliária vai procurar tentar te contactar para mostrar o apartamento, mas eles não são obrigados a fazer isso, tá? Então, se você já deu o aviso, você não precisa, de repente, a imobiliária vai bater na sua porta, ó, tô com um cliente aqui para ver o apartamento. E aí muita gente às vezes fica surpresa, não gosta, mas isso também está no contrato, eles têm o direito de fazer isso, ok? Uma coisa que você comentou, e eu queria que você pudesse falar mais a respeito desse depósito. Quanto é o valor do depósito? E
se a pessoa não cumpre, não dá esse aviso prévio, então ela deixa de ter direito a ter essa devolução? Explica pra gente um pouquinho Claro. mais para. O, claro. O depósito é a caução, né? Ele é equivalente a um mês de aluguel, então qualquer que seja o valor que você esteja pagando, de cara, quando a gente alugar um imóvel, você tem que estar preparado para já dar o depósito e o primeiro mês de aluguel de cara, tá bom? Isso já tem que ser, né, já colocado de cara. Algumas imobiliárias exigem apenas o depósito, e aí, uma vez que você chega de fato e vai pegar as chaves, aí você paga o primeiro mês, algumas já exigem os dois, tá? Mas o valor é sempre o valor de um aluguel, ok? E assim, uma dica é você procurar ver com o local onde você está alugando de que forma aquele depósito é processado. Ou seja, é, ele vai ser depositado junto ao órgão que regula inquilinos e locatários, ou o dono do local vai reter aquele depósito e sempre procurar pedir recibo, com certeza. Tá. O Cadu entrou aqui e perguntou. Você comentou que é mais caro. E quanto a Riverview? Deep é mais caro? E quanto a Riverview? Gap. É. Dieppe e Riverview são um pouquinho. Olha, Riverview, em termos de aluguel, tá bem parecido com Dieppe, é um pouquinho mais caro também, porém tem imóveis melhores. Já para compra de casa, Riverview, os valores ainda estão um pouco mais baixos em relação a Moncton e Dieppe, por exemplo. Por isso é que muita gente atualmente está comprando imóvel em Riverview. Também porque é do outro lado da ponte, né? Então é rapidinho de se locomover. Eu vi uma perguntinha sobre bicho aí. Ele falou que como é o mercado do aluguel de casas, porque ele tem 2 cachorros e acaba sendo mais fácil ir para casa. Vamos falar um pouquinho de valores de casa, porque isso é uma Sim. dúvida que eu recebo também com certa frequência. Bom, gente, casa ela vai ser um pouquinho mais cara mesmo, tá? Em geral você vai encontrar casas de 3 quartos, né? E você pode esperar algo em torno de 1.500, tá? E às vezes muitas vezes a casa vai vir com um basement, e aí você tem que ver no seu contrato se você tem a possibilidade de alugar o basement para outra pessoa, às vezes para te ajudar com aquele custo, né? A questão de casa, as utilities, né, as contas não estão inclusas, e para evitar de levar aquele susto de, meu Deus, vou pagar US$ 500 de aquecimento agora no inverno. E principalmente porque, né, Ale, o nosso inverno aqui são 6 meses, né? 6 meses de neve. E aí, quer dizer, o aquecimento fica ligado mesmo. Por isso é sempre procurar a conta, solicitar a conta equalizada, tá? Mas o valor de casa vocês podem esperar em torno disso, 1.500, uma casa de 3 quartos, mais as despesas, né? Essas são a parte. E o que é muito diferente no momento que você tem em casa? O que é que você tem que tomar conta? A questão de tirar a neve da frente? E, É, pois Se você é. não fizer isso, você pode ser multado. Tô certa? Essas são algumas responsabilidades de quem aluga casa. Você tem que manter o driveway, né, que seria aquela rampinha da garagem. Muitas casas nem tem garagem, vai ter só simplesmente o driveway, né, que é essa rampinha que você sobe com o carro, então o carro vai ficar do lado de fora. E você tem que manter limpa e no verão também você tem que manter a grama aparada, porque direto a gente tem carros, caminhonetes da prefeitura rodando e, ó, eu já vi direto, anotando aqui, ó, essa grama não tá parada, tipo assim, essa casa não tá tendo manutenção. E aí você pode receber uma multa por isso. Então, muita atenção. Se você Incluir tiver, isso no seu custo, né? Mensal. Incluir essa questão claro, da se você manutenção estiver da em casa. casa, você vai ter que limpar a neve ao redor da casa, no driveway. Existem empresas que fazem isso, né? E muita gente prefere pagar essa empresa, é um valor anual que você paga, e aí toda vez que neva, a empresa vai lá, já retira para você e tá tudo certo. Mas no verão, você teria que
aparar sua grama ou pagar alguém para fazer isso, né? Se você preferir. Ah, o Giovanni está falando que existem algumas coisas que ele considera que ele só consegue fazer após ter o endereço, como o cartão de saúde, a conta no banco, a questão do plano de celular. E se você teria alguma dica para informar se tem mais algumas coisas atreladas a isso, a endereço. Giovanni, eu Ah, entendo que são essas mesmas, mas se a Thalita tiver alguma a mais. não, é a conta de internet também, né? E aliás, sobre internet, eu gostaria de dar até uma dica. A gente tem eu não trabalho com nenhuma parceria com empresa de internet. Eu vou fazer uma recomendação pessoal. Algumas empresas, elas fazem, para quem está no Brasil e ainda não sabe o que é isso, algumas empresas elas fazem a verificação de crédito. E toda vez que alguém verifica o seu crédito, o seu histórico de crédito, isso impacta o seu crédito, a sua pontuação, e a sua pontuação pode baixar, tá? Dê preferência a empresas que, em vez de fazer isso, elas peguem um depósito. Então, por exemplo, a minha empresa de internet, eu falei com eles, olha, eu vou pagar, eles me solicitaram US$ 300 de depósito, de calção, e à medida em que eu fui efetuando o pagamento da pontual da internet, eles me devolveram esse dinheiro e não fizeram a verificação do meu crédito. Eu preferi porque, né, foi uma verificação a menos. Cada vez que uma empresa verifica o seu crédito, ele fica no seu histórico por até 7 anos. Então, ao pesquisar as empresas de internet, pergunte, escute, do you do a credit check or do you take a deposit? Tá? Tipo, pergunte dessa forma, para ficar bem, bem claro. Gente, essa é uma dica extremamente importante e interessante para a vida financeira de vocês aqui. Porque ter um bom crédito, um bom score, é o que a gente vai fazer toda a diferença no momento que você for comprar uma casa, no momento que você for querer comprar um carro. E, de forma geral, as empresas fazem a checagem porque todo imigrante ele é novo, né, em termos de histórico, e ela quer saber quanto, e principalmente quanto tempo você tem aqui, como é sua relação financeira. Se você paga em dia, se você está com tudo ok. Então, é normal que a empresa cheque, mas isso faz com que você diminua o seu histórico, a sua pontuação. Então, o que a Thalita está comentando faz todo sentido. Vocês cuidarem no momento que estiverem abrindo conta de telefone e outras coisas mais de internet e que podem ajudar aí a facilitar essa questão de não ter a pontuação de vocês diminuindo. Valeu mesmo, viu, Thalita? Isso aí faz... Se todo mundo que chegar aqui e tiver noção em essa tip que você acabou de dar, essa informação, ajuda bastante. Porque a gente às vezes está no supermercado e alguém chega para mim e fala assim, você quer tentar aqui o cartão de crédito do supermercado? Aí você fala, tudo bem. Aí começa a preencher aquele formulário. Não faça isso, porque isso vai ser uma verificação no seu histórico. Qualquer produto de crédito, e assim, também quando você vai alugar um imóvel, eles fazem isso, né? Você vai solicitar um cartão de crédito, um empréstimo, ou você vai começar no emprego novo, eles também fazem essa verificação. Então, assim, já tem as que são obrigatórias e que não pode escapar, não tem como escapar delas. Mas se você puder evitar, tanto melhor. Né? Em termos de documentação, quem está chegando novo, que não tem, sei lá, o que é que precisa? Quais são os documentos básicos e obrigatórios para alugar? Bom, claro, eles vão pedir comprovação financeira, tá? Ou eles vão pedir uma oferta de emprego, tá? Caso você ainda não tenha emprego. E aí, associada a essa oferta de emprego, eles também pedem os 3 ou 4 últimos meses de extrato para ver a sua movimentação bancária. Eu sempre gosto de pedir aos meus clientes 6 meses, mas em geral 3, 4, tudo certo. Eles querem ver se de fato você tem aquele dinheiro na conta e já há um certo tempo, que não é uma entrada súbita, né? Tipo assim, tá aqui, alguém te deu só para fazer número
Não, então eles querem ver aquilo da mesma forma que o pessoal da imigração, quando a gente pede o visto, eles também pedem 4 meses, né, de comprovação financeira. As imobiliárias, mesma coisa. E se você já estiver trabalhando, em geral, eles pedem os últimos 2 olerites, que é o paycheck, né? E aí você tem que prover para mostrar que, bom, você está no emprego, já está há um certo tempo. Novamente, eu também gosto de sempre dar os 3 últimos. Só que o olerite aqui, ele é quinzenal, né? Aqui quando você trabalha, você recebe o seu salário a cada 2 semanas. Então, se você me der 3, na verdade, você não está me dando 3 olerites, você não está me dando 3 meses, você está me dando 1 mês e meio. Mas as imobiliárias se satisfazem com isso, então tudo certo nesse aspecto, a gente já teria atendido esse requerimento. Passaportes, né? A cópia do visto, eles também às vezes pedem. Você pode alugar imóvel como turista? Pode, mas eles querem saber qual a sua situação, tá? Eu sei que em algumas cidades isso não é solicitado, né? Eles simplesmente pedem qualquer tipo de documento, mas não fazem isso. Aqui eles pedem o tipo de visto que você tem, passaporte, o extrato bancário e a caução e o primeiro aluguel. Em geral, é o que eles solicitam. Para O tenant insurance, sorry, o seguro residencial também. tá. E para quem está chegando, não tem ainda a oferta de trabalho, como é que é, o que é substituído por esse, Eles o que é que aceitam substitui o esse extrato documento? do Brasil. Eles aceitam o extrato do Tá. Brasil e eles fazem a conversão aqui. O que eles querem ver é que você tem o suficiente para cobrir pelo menos 3 meses de aluguel, tá? Se você estiver trazendo se você ainda não tiver empregado por algum motivo, acabou de chegar, etc., eles querem ver que você tem em conta o suficiente para cobrir 3 meses de aluguel, ok? Pelo Nossa, menos, né? o Giovanni fez a pergunta aqui. Você auxilia fazendo a ponte entre quem quer alugar e as imobiliárias, é isso? Por favor, Thalita, fala de novo o que é o seu trabalho para quem está chegando Claro, e não teve. exatamente. Eu faço essa busca, eu faço essa parte de busca, o trâmite de aluguel, bancário, muitas vezes você tem que solicitar, a imobiliária pede um determinado documento do banco, que seria como se fosse assim, uma caução, mas como se fosse uma caução reconhecida, né? Que é a money order, tá? Que é um cheque do banco que você tem prova que tem fundos. Então, eu faço todo esse trâmite. Existe um valor que eu cobro, né? Isso quem tiver interesse pode me procurar depois. E fora os gastos que você vai ter relativos ao imóvel mesmo, né? Que seriam esses 2 primeiros, a caução, o primeiro mês, pode existir o gasto aí do seguro residencial. Então, a gente tem algumas taxas extras que você pode esperar, tá bom? E Gabi, tem uma você pode. pergunta que a gente não viu. Eu estou procurando essa pergunta. Se você puder colocar ela aqui de novo, Gabi, para a gente poder fazer, ainda temos tempo. E enquanto isso, Thalita, menciona como é que as pessoas entram em contato com você. Através Gente, de claro, olha, e-mail, de Instagram, de telefone, qual é o melhor caminho para então, te meu encontrar? Instagram atualmente está como Tali from Brazil, Tali, né? From Brazil com Z. Vocês podem me procurar no Facebook também, Thalita Almeida. Eu sou uma das administradoras do grupo Brasileiros em Moncton. É um grupo que, quando eu entrei, veja bem, Ale, olha para você ver como é que o interesse na cidade aumentou, assim, deu realmente um boom. Quando eu entrei, tinham 100 membros naquele grupo, 2016, 100 membros. Hoje em dia, nós já estamos com quase 4 mil. Pensa bem. Ou Nem todos são moradores, nem todos são moradores. Muitas vezes são pessoas interessadas em vir, né? Mas interessadas. eu posso falar que um terço ali já é morador, de 1.000 pessoas. Ah, você está nesse grupo? Legal, bacana. Pronto, aqui a gente tem a pergunta da Gabi. Vou em agosto para a NBCC. Como está a questão de valores do aluguel de um quarto? E se compensa locar imobiliado?
Em Moncton não é muito comum você alugar locais mobiliados. Eu sei que em PEI é difícil você encontrar em PEI locais que não sejam mobiliados, né? Eu tive um casal conhecido meu que se mudou para lá e me relataram essa dificuldade. Agora, para valores de um quarto, vai depender do local onde você estiver, né? Assim, e sempre procure conversar com a pessoa que você vai compartilhar, sempre procure ter tudo por escrito, e-mails, sempre tudo ali definido certinho, né? É, mas você pode esperar pelo menos US$ 600 por um quarto. Pronto, eu acho que agora a gente respondeu a sua pergunta, né, Gabi? Agora, quando você fala mobiliado, porque assim, é uma realidade normal no Canadá, a parte da cozinha vir mobiliada. A gente Sim, pode dizer isso, né? sim. Pelo menos a parte da geladeira, a parte do fogão, minimamente a gente tem isso. Quando você fala mobiliado em PI, são outros móveis e eletrodomésticos ou Sofá, não? televisão, cozinha, mesa de jantar, Nunca quarto, vi. tudo prontinho lá é assim. Os imóveis que você tem já vem com tudo. Agora, realmente aqui no Canadá, a cozinha já vem completamente pronta, né? Assim, completamente. Não tem micro-ondas, mas você vai ter o seu fogão, né? Forno, a geladeira, armários, já tudo certinho. E deixa eu te contar uma curiosidade aqui no Canadá. No Brasil, quando você sai de um imóvel alugado, o que que você tem que fazer para entregar o imóvel para a imobiliária? Limpar. Seria isso? E Pintar. pintar. É. Aqui você não precisa, tá? Você saiu de um imóvel, muitas vezes até esse gasto com pintura é alto, mas aqui você não precisa fazer esse tipo de coisa. Claro que se você pintou uma parede de vermelho, você vai ter que pintar da cor original que estava, né? Mas eu digo assim, você não precisa fazer a pintura geral do imóvel para entregar para a imobiliária, caso você não tenha feito nenhum tipo de modificação. E assim, furos de quadro ou alguma coisa em geral não precisam ser consertados, tá? É uma boa lembrança essa questão. Ó, a gente já está chegando, gente, perto do final. Eu vou ler a pergunta da Ana e para a nossa última pergunta. Oi, poderia repetir a média de preços de aluguéis de 2 quartos em Moncton e PI? Que ela não conseguiu anotar, Thalita? Claro, olha, 2 quartos, atualmente, 2021, você pode esperar algo em torno de 1.100 para 1.200. Para PEI, eu não sei te responder, porque não é uma região com a qual eu trabalho. Eu tenho amigos lá, mas eu não me sinto segura para te dar uma resposta que talvez não vai ser compatível com a realidade de lá. Então, vou te pedir desculpa nesse aspecto. Ana, você entra em contato com a Thalita. Se for Moncton, a região que você quer, a cidade que você quer, ela vai te dar todo esse suporte. Senão, ela te indica um corretor para PI. Claro, E com aí, certeza. eu queria poder ouvir de você, Thalita, para as pessoas que estão planejando, desejando vir para o Canadá e especificamente para a região de onde você está, de Moncton. O que você indicaria, o que você recomendaria, de uma forma geral, algum conselho inicial? Claro, olha, assim, venham assim com a mente aberta. Eu sempre gosto de falar que imigrar é você estar disposto a renascer, né? No Brasil, eu trabalhava como advogada, depois eu fui professora de idiomas, inglês, espanhol, e desde que eu cheguei no Canadá, eu comecei a trabalhar com essa área de imóveis, trabalhei na área financeira também. Então, assim, coisas que eu nunca tinha feito antes. Então, venham com a cabeça aberta. Se preparem, gente, procurem assim aprender o inglês antes de vocês virem para evitar você estar numa situação em que você não consegue se comunicar. Você às vezes tem um problema e você não consegue, você fica limitado. Então, essa limitação, com o tempo, ela te gera frustração. E, obviamente, se você estiver melhor preparado, você pode conseguir empregos melhores, né? Oportunidades melhores. Essa seria as minhas duas dicas, né? Venham com a cabeça aberta e dispostos a coisas novas, né? A renascer e experimentar outras áreas e tal.
Mas também se preparem antes de vir, tá? E com relação ao inverno, o inverno vocês têm que saber que aqui o inverno é muito pesado, são 6 meses de neve. Eu acho que a sua experiência em Halifax não foi tão intensa, porque Moncton é considerada o cinturão de neve do Atlântico. Então, neva mais do que Ontário, leva mais do que Halifax, por exemplo. E vocês têm que estar preparados para isso, tá? Porque às vezes neve é bonitinho no início, mas depois de 6 meses você fala assim, meu Deus, eu até Mas hoje eu, não me habituei. mas eu diria que assim, as cidades elas são muito mais preparadas no sentido de só de você ter dentro da sua casa você ficar tranquila sem sentir frio, já é uma Ah, diferença muito grande quando a gente sim. compara com cidades, né, de clima frio no Brasil. Então, a Ah, sim. adaptação, Fato, porque eu te fato. digo, viu, eu sou uma brasileira baiana, então Nordeste, pense aí. E eu já morei em Vancouver, Toronto, Halifax e agora em Ottawa, então já passei por diversos invernos e eu não senti isso como algo que fosse um empecilho, sabe, da minha adaptação. Eu queria aproveitar, só que a gente já está chegando realmente no final e o que você comentou, Thalita, é muito importante, gente. Então, preparação, planejamento. E fiquem à vontade, fica depois aqui o meu contato. Se vocês quiserem fazer um planejamento para ir para a NBCC, que é um college que a gente tem parceria, a gente vai dar todo esse suporte, porque envolve muitas variáveis no momento que você quer mudar, né, de carreira, às vezes mudar de cidade, escolher qual será a melhor cidade para a sua família. Analisar esse perfil ele é extremamente importante. E o inglês hoje, Thalita, todo mundo pode começar do Brasil, fazer um inglês online. Não precisa vir para cá para começar essa história que leva tempo o desenvolvimento de um idioma. Então, E ficar a aqui sem Challenge poder. também ajuda com isso, né? Com a questão A do gente tem idioma. várias escolas que você começa do Brasil até se preparar para o IELTS. E daí sim se faz um planejamento de mudança já para iniciar no college, quando você já pode trabalhar, quando o seu cônjuge já pode trabalhar, facilitando muito mais a questão também financeira, né? Porque quem é estudante de inglês não pode trabalhar no Canadá. Então, com É essas verdade. variáveis todas, eu vi aqui. Ah, o Giovanni perguntou. Oh, ixi, tem duas perguntas, bora ver se a gente consegue responder. Possibilidade de emprego com a língua francesa é possível? A Ana está perguntando. E o Giovanni, como é o verão? Se tem algum parque aquático. E Olha, aí a é gente vai encerrar possibilidade de mesmo. francês. Claro, o francês, somente o francês, principalmente na parte norte de New Brunswick, tá? Que é francesa. Para a parte assim de Moncton para baixo já tem os dois. Se você tem somente o francês, isso pode te complicar, porque Moncton, na verdade, é uma cidade bilíngue e o francês de New Brunswick é o que eles chamam de chiaque, que na verdade é um francês misturado com inglês. Você estava ouvindo alguém falar, o tempo todo você ouve a pessoa misturar as duas línguas, o tempo todo. Então, se você não sabe, não tem nenhuma base em inglês, isso pode complicar um pouco, sim, tá? E o verão aqui é bem bacana, o pessoal vai, assim, a gente tem praia a meia hora de Moncton, que é Shediac, tá? Eu adoro ir nesse local. Tem um outro local que eu vou também, que é uma praia que aceita cachorro, e eu dou preferência sempre a essa, chama Aboatô. Escreve Aboiteal, eu acho, Aboiteal, mas é Aboatô que a gente fala. E aceita cachorro, e aí a gente leva a nossa York lá. E, bom, só um pequeno parênteses. A minha mãe é minha vizinha. A minha mãe se mudou para o Canadá, ela mora no mesmo prédio que eu. E ela veio me visitar em uma determinada ocasião, conheceu um vizinho meu, se apaixonou, namorou, casou e atualmente me vizinha aqui no Canadá. Que presente que você recebeu, que fantástico. Deixei essa pérola para o final. Tá vendo que já está aberta às novidades, né? E quando sua mãe ia imaginar de repente que visitar você traria ela para o Canadá em definitivo? Pensa, menina, as coisas da vida. Gente, prazer falar com você. Ale, muito obrigada pela oportunidade novamente. Quem precisar entrar em contato, já passei os meus contatos do Facebook também. Fala de Vocês podem novo me o encontrar. nome no Face e no Instagram. Meu Facebook está como Thalita Almeida, só que o meu Thalita tem TH no final. Thali
Tchá, Thalita Almeida. O meu Instagram tá como Thali from Brazil. Eu também tenho um Gmail associado a esse nome aqui do Instagram. Fiquem à vontade para me mandar mensagens por lá. E é isso aí, pessoal. Estou à disposição. Sempre me procurar com antecedência. Não cheguem assim, ó, tô mudando para ir mês que vem, tô mudando daqui a 2 meses. Você não me deixa doida, não, pelo amor Não de dei Deus. tanto trabalho assim a Thalita, gente. Viu? Muito obrigada. A live está gravada, então se vocês têm amigos que estão procurando sobre Moncton, compartilhe essa live. E precisando também fazer um planejamento educacional, estou à disposição. Um abraço a todos, tenham um ótimo dia e ótimo trabalho aí, Thalita. Obrigada para você também, Ale. Beijo, Um pessoal. abraço a Até mais. todos. Obrigada.